então, gente, nesse exercício aqui, olha, a gente tem dois caminhos. Um caminho é, já que ele deu cosseno, eu tenho como ir lá na relação fundamental, calcular o seno, coloco aqui. Aí eu inverto o seno da cossecante, eu coloco aqui. Aí eu faço seno sobre cosseno da tangente, eu coloco aqui, depois inverto a tangente, coloco aqui e daí vou fazer os cálculos, né? Ou então eu posso trabalhar direto aqui nessa expressão. Como a gente não fez nada parecido ainda, então eu vou fazer dessa segunda maneira que eu estou sugerindo para você ver um cálculo desse jeito, tá? Então, a cossecante é o inverso do seno. Então, eu vou colocar aqui, é 1 sobre seno de x menos o seno de x, tá? Então, aqui essas duas eu consigo juntar, porque é uma variável só, tá? Então, eu vou tentar envolvê-las para chegar numa coisa só. Aqui, olha, cotangente é cosseno de x sobre seno de x. E a tangente é seno de x sobre cosseno de x, né? Então, qual que é a vantagem de sair dali e vir para cá? Né? Apesar que parece que ficou pior, mas eu consegui diminuir as variáveis. Então, aqui eu só tenho agora seno e cosseno, tá? E eu consigo isolar de uma para outra e escrever em uma variável só, tá? Então, olha só, aqui eu vou tirar o MMC entre seno de x e 1, o MMC é o seno de x. Então, vou colocar aqui, seno de x. Seno de x dividido por seno de x dá 1 vezes 1, 1. Seno de x dividido por 1 vezes o de cima fica menos seno ao quadrado de x. Aqui o MMC é seno vezes cosseno, né? Quando são dois números diferentes, a gente multiplica. Então, aqui eu vou multiplicar seno vezes cosseno. O seno vezes cosseno dividido pelo seno cancela, sobra o cosseno. Cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de x. E seno vezes cosseno dividido pelo cosseno cancela o cosseno, sobra seno vezes seno, seno ao quadrado de x, tá? Daí, aqui a gente vai fazer duas manobras. A primeira, que é o seguinte, eu sei que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é 1, que é a relação fundamental. E partindo da própria relação fundamental, ó, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, eu consigo isolar uma das duas. Então, se ali eu tenho seno ao quadrado, eu posso dizer que seno ao quadrado de x é 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, no lugar desse seno ao quadrado de x, eu vou colocar 1 menos cosseno de x, tá? Então, vai ficar assim, ó. Continuando aqui. 1 menos o seno ao quadrado, que é isso? Então, menos 1 menos cosseno ao quadrado de x sobre... Na de baixo, aliás, não, aqui eu tenho que fazer mais para cima. 1 menos 1 menos seno ao quadrado de x, que é 1 menos cosseno ao quadrado de x. Embaixo disso ficou o seno de x. Na fração aqui de baixo, eu vou colocar aqui 1 sobre seno x cosseno x, tá? Agora, esse menos aqui entrou, ficou
1 menos 1. Zerou aqui a parte do 1. E o menos entrou, ficou mais cosseno ao quadrado. Então, essa fração ficou cosseno ao quadrado de x, positivo em cima, porque o 1 cancelou, sobre seno de x, e aqui 1 sobre seno x, cosseno x, tá? Agora, olha só o que vai acontecer. Quando eu tenho uma fração em cima da outra, eu posso cancelar denominador com denominador. Porque quando inverter, esse aqui vai para cima e vai cortar. Então, esse daqui eu posso cancelar com esse. E lembra que eu falei que como esse daqui vai para cima, vai cortar? Esse também vai para cima. Então, vai ficar assim, ó. De x, que o final... E agora, eu vou pegar esse valor e colocar lá. Então, vai ser 0,3 ao cubo, que vai dar... Vou colocar aqui a resposta. Acho que eu vou colocar. Resposta final, 0,027. E vamos lá para o último exercício. Então, aqui é uma equação trigonométrica. E aqui a gente tem duas variáveis, cosseno de x e seno de x. Então, para começar, a gente tem que colocar essa equação numa variável só, tá? Então, como eu sei que seno e cosseno, elas estão juntas, eu consigo escrever uma em função da outra, então eu vou fazer isso aqui, ó. No lugar do seno ao quadrado de x, eu vou fazer uma troca para cosseno, para ficar junto com a outra cosseno. Então, olha só, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é 1. Então, eu posso dizer que seno ao quadrado de x é 1 menos cosseno ao quadrado de x. E também poderia fazer ao contrário, né? Mas como é o quadrado que eu posso trocar, esse eu não posso. Mas seno ao quadrado eu posso trocar por 1 menos cosseno ao quadrado, então eu vou fazer essa troca. Então, a equação ficará assim, olha. 2 vezes 1 menos cosseno ao quadrado de x, que entrou aqui, mais cosseno de x menos 1 igual a 0. Ok. Agora, a distributiva, 2 menos 2 cosseno ao quadrado de x, mais o cosseno de x normal, sem quadrado, menos 1 igual a 0. Agora, eu tenho menos 2 aqui na frente, cosseno ao quadrado de x, mais o cosseno de x normal, e 2 menos 1, ficou mais 1 aqui, igual a 0. Agora, eu já tenho uma equação do segundo grau organizada, tá? E aí, a nossa variável é cosseno de x. O menos 2 aqui é o A. 1 cosseno de x é o B. E esse 1 aqui é o C. Então, vamos lá no delta, né? Ó, delta B quadrado menos 4AC. Então, o que é o delta? 1 ao quadrado, 1. Menos 4 vezes o A, que é menos 2, vezes o C, que é 1. Então, vai ficar 1 mais 8. O delta deu 9. Então, o meu cosseno de x, que é a minha variável, vai ser menos b, então é menos 1, mais ou menos a raiz de 9, sobre 2 vezes o a, sobre 2 vezes o menos 2. Então, a primeira resposta, 3 positivo menos 1, vai ficar 2 sobre menos 4, que é menos meio. E a outra vai ficar menos 4 sobre menos 4, que é 1.
E aí, eu tenho que o cosseno deu menos meio e o cosseno deu 1. Então, eu tenho que achar agora, com esses resultados, quem são os valores do x. Então, vamos lá. Bom, então, até aqui nós chegamos. O cosseno de x é menos meio, o cosseno de x é 1. E aqui tem um detalhe, né, no enunciado que eu ainda não comentei, porque ele tem a ver agora com esse final. Ele está dizendo que o x que ele quer é entre 0 e 2π, ou seja, é na primeira volta que eu vou olhar. Então, eu não vou olhar aqueles arcos côngruos das outras voltas seguintes, eu só vou olhar a primeira volta, que é do 0 a 2π. Beleza. Então, onde que fica o cosseno menos meio, ó? Cosseno menos meio fica aqui, ó. Tá? E o cosseno 1 positivo fica aqui. Então, o cosseno 1 tá aqui. Agora, eu preciso achar que ângulo é esse aqui que tem esse cosseno. E nesse caso, eu preciso achar que ângulos são esses que tem esse cosseno na primeira volta, tá? Então, olha só, um cosseno que dá 1 pode ser o cosseno de 0 dá 1, né? Como a gente está em radiano, eu vou tirar aqui porque vai ser 0 normal mesmo, que é radiano. Então, o cosseno de 0 é 1. Ainda na primeira volta, o cosseno de 2π é 1, né? Então, porque ele sai do 0 e chega no 2π, ó, igual, igual. Então, eu considero o 0 e o 2π. Então, aqui eu já tenho duas respostas, ó, o 0, o 2π. Agora, desse lado, que cosseno que dá menos meio, gente? Subindo, ó, aquele cosseno bem altão, ó. Mesmo fazendo desenho rascunho, dá pra ver. Aquele cosseno mais alto, ó, que é daquela família mais alta, que está na torre mais alta. Então, é a família dos 60, que aqui o seno é raiz de 3 sobre 2. E o cosseno para aqui no meio. Então, esse ângulo aqui, ó, é o 120. E lá para baixo, o simétrico do 120 é o 240. Só que como aqui eu estou resolvendo a equação em x, em número real, tem que ser tudo em radiano. Eu não posso falar assim, a resposta é 120. Eu tenho que dar em radiano. Então, 60 em radiano é π sobre 3. Então, 120 é 2 vezes 60, 2π sobre 3. Então, essa é uma outra resposta. E o menos meio lá embaixo vai ser o quê, ó? Mais 60, 3π sobre 3, aqui vai ser 4π sobre 3. Então, a gente tem, ó, num conjunto solução da equação, a gente tem 4 respostas. 2 por aqui e 2 por aqui, tá? Que são os arcos que tem esse cosseno e os arcos que tem esse cosseno.